Glória a Jesus. Irmãos, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que existem muitos deuses e muitos senhores, e que se dizem, né, deuses e senhores. As pessoas acreditam em muitos senhores, até da terra, né? Tem homens, muitos homens são senhores para muita gente, vivos e mortos. Então, existem religiões gigantescas no mundo em que reverenciam e que seguem os preceitos, as doutrinas, a filosofia de uma pessoa humana como cada um de nós. Não estamos falando de nada espiritual, nenhum poder, mas algo material. E são deuses para muitas pessoas. Existem estátuas desse Deus na casa, no estabelecimento, e as pessoas têm aquilo por verdade e são devotos naquilo. Então, irmãos, a fé, existe fé em muitas coisas. Existe fé em muitos senhores. Mas existe a fé que traz a salvação pela graça, né? É um meio, né? É um meio para se obter a graça de Deus. A graça de Deus que é um favor imerecido, a graça de Deus que é a verdade, o caminho para a vida eterna, em Jesus. Glória a Jesus. E é essa fé que nós pregamos, a fé verdadeira. E quando eu digo fé verdadeira, é que verdadeiramente dá vida. A fé que aponta e revela o Deus verdadeiro. Porque existem realmente muitos deuses, mas um Deus verdadeiro é um só. E ele foi revelado por Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém o conhecia. O Senhor Jesus disse isso. Né? Glória a Jesus. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer, o Senhor Jesus disse para os judeus. E vocês estão aí nas Escrituras procurando saber da vida eterna. E as Escrituras apontam para mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, 39, se não me engano, esse texto. Então, irmãos, nós anunciamos uma palavra de fé, mas as pessoas têm fé em muitas coisas. Nós vamos ler esse texto aqui de Marcos, verso 21, irmãos. A filha de Jairo, a cura de uma mulher. É o texto aqui, o título, né, na minha Bíblia. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus. Quem se prostra aos pés de um homem, né? É porque creu nele. No caso aqui, Jesus, muitos conheciam ele por um homem. E ele estava revelando-se o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que haveria de vir. O Senhor Jesus estava revelando a verdade, não é? E diz que ele era um dos principais da sinagoga. Sinagoga é um lugar onde se reúnem os judeus para adorar. Então, mostra que esse Jairo, ouvindo falar de Jesus, conhecendo as obras de Jesus, a lição de Jesus, encontrou em Jesus fé, ou seja, creu em Jesus. Num momento de aflição, ele foi até Jesus, buscando em Jesus uma libertação, porque ele viu muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, né? Ou ouviu falar que o Senhor Jesus tinha operado. Então, nesse momento aqui, no momento de aflição, ele falou, vou atrás de Jesus, porque ele pode me ajudar. Verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare. Por que impor as mãos? Porque ele já tinha visto, ou já tinha ouvido falar, o Senhor Jesus foi, impôs as mãos, expulsou demônios. O Senhor Jesus, aquele que veio, que é o Messias, está libertando muita gente. As pessoas vão até ele, tocam nele. Ou ele toca nas pessoas, as pessoas são curadas. Então ele foi lá com fé. Né? Verso 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E aí agora a história ela muda um pouco para a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Né? Mas depois ela continua.
Mas vamos ler a história da mulher, que também faz sentido. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Por que ela pensou isso? Porque ela ouviu falar que as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas, que Jesus tocava nas pessoas e eram curadas. E ela, nessa condição de estar sangrando, né, pela lei, conforme a lei dos judeus, ela era uma mulher imunda. Ela tinha um fluxo de sangue. Não é à toa que se chama fluxo de sangue. Por quê? Porque, segundo o judaísmo, uma mulher com um fluxo de sangue era uma mulher imunda. O que ela tocasse ficava imundo, né? Então ela estava naqueles dias de imundície, mas só que era 12 anos nessa situação. Imagina que essa mulher tinha falta de ferro, essa mulher devia estar pálida, essa mulher devia estar cansada, essa mulher devia estar exausta, fraca, e ainda por cima, maldita. Segundo a fé que ela tinha, segundo aquilo que ela cria, mas aí veio Jesus, com uma outra mensagem, uma outra esperança. E ela pensou assim, eu não posso tocar nele, eu vou tocar só nas vestes dele. Né? Eu vou fazer algo pequeno, para que eu possa ser liberta. Né? Porque ela sabia, se ela tocasse nele, ou no que ela tocasse, ficaria imundo. Né? Então ela vai e toca em Jesus. Verso 30. E logo Jesus, conhecendo o poder que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu. Então muitas pessoas falam do nome de Jesus. Muitas pessoas fazem coisas, declaram coisas acerca de Jesus e são como uma multidão. Mas ele fala, não, alguém tocou diferente em mim. Alguém que tem fé. Os irmãos percebem que uma multidão apertava Jesus. Mas a fé daquela mulher foi diferente. Quando ela encosta nas vestes dele, na beiradinha da roupa dele, porque ela tinha fé. Algo diferente aconteceu. Então a mensagem está levando, os irmãos podem perceber, que essa mensagem ela vem falando de fé. E o Senhor Jesus ele é bem claro, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu. Então, irmãos, nós não pregamos assim, toque em Jesus, né? Então, por que essa mulher foi curada? Porque ela tocou em Jesus? Não, mas porque ela creu em Jesus. Porque ela viu em Jesus esperança, ela viu no Senhor Jesus Cristo verdade, ela creu que ele era o Filho de Deus, ela creu que ele era o Messias, ela sabia que ali havia poder de Deus, e ela foi até ele, ela buscou ele, né? Legitimamente. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. De quem? De Jairo, né? Então volta para a história de Jairo agora. Não é? Glória a Jesus. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê? Crê somente. Ou seja, uma situação em que as pessoas já deram ali para ele uma mensagem dizendo assim, olha, não tem mais jeito, a situação dela é irreversível, ela já está morta, tá? Vamos encerrar aqui essa jornada, não teve jeito, ela já morreu. O Senhor Jesus falou, não temas, crê somente. Então, os irmãos percebem que no momento que ele teve um contato com o Senhor Jesus ali, antes de acontecer esse fato da mulher com fluxo de sangue, de certa forma a gente entende que eles já estavam a caminho da casa de Jairo. O Senhor Jesus falou, estou a caminho, vamos para lá. Né? Então, se o Senhor Jesus falou, vamos, vai dar certo, é porque vai dar certo. Não é? Então, o Senhor Jesus falou, não escuta eles. Não escuta isso daí que está vindo deles. Escuta a mim. Creia, né, no que eu disse. Verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. É interessante, o Senhor Jesus, ele
permitiu que alguns vissem. Quem era incrédulo não ia ver. O Senhor Jesus não permitiu, ele só permitiu aqueles que criam. Não é? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Verso 39. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair. Fez sair quem, irmãos? Quem riu dele. Riu dele, então sai. Ah, vocês riram? Eu estou falando que ela está dormindo, vocês não creem? Pode sair, saiam. Não é? Glória a Jesus. E tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a da mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então veja, quem perseverou até o fim aqui? Quem foi que guardou a fé até o fim? Alcançou esse milagre. Glória a Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos perdendo tempo, perdendo suas riquezas, seus recursos, para uma solução. Glória a Jesus. Uma mulher humilhada, uma mulher vivendo à margem da sociedade, como uma imunda. Mas em Jesus Cristo foi liberta, né? Glória a Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, com essa lição, porque aqui, irmãos, é uma lição espiritual, não é? Porque as pessoas que olham para essas passagens aqui só pela libertação da carne não entenderam Jesus, não entenderam o Evangelho. E infelizmente é o que acontece muito. As pessoas pensam em Jesus só pelo poder de cura, só pelo poder de ficarem sãos na carne. Quando na verdade o Senhor Jesus aqui está ensinando fé. A mensagem dele aqui é a fé. Então, esses fatos foram usados para levar as pessoas a entenderem que crer em Jesus dá libertação. Crer em Jesus te dá vida. A menina estava morta e teve vida. A mulher era maldita e foi liberta da maldição. Ficou sã. Não é? Já não era mais uma pessoa que era excluída. Então, a mensagem principal é essa. Mas ela aconteceu de uma forma material. As pessoas precisavam ver sinais. Então, o Senhor Jesus fazia essas obras materiais, mas para ensinar as obras espirituais. Ele faz questão de dizer, a tua fé te salvou. Crê somente. Não temas, crê somente. Né? No capítulo 6, irmãos, verso 1, na sequência aí. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O que o Senhor Jesus foi fazer na sinagoga? Foi abrir o livro de Moisés? O Senhor Jesus pregou o evangelho lá dentro. O Senhor Jesus fez sinais lá dentro do poder de Deus pelo evangelho, pela palavra do Pai. Então eles ficaram confusos. Não é este, verso 3, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E aí falam que Maria não teve filho, né? Mas vamos continuar a leitura aqui. Glória a Jesus. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado do que, irmãos? Da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, como eles viram Jesus crescer, eles viram ele aprendendo com José, carpintaria, andando para cima e para baixo com seus irmãos. De repente ele aparece com uma doutrina, com uma mensagem, com sinais. Opa, peraí. Não pode ser. Pode ser. Esse aí não. Né? Esse aí não. Isso acontece muito, né, irmãos? Então você, até conhecer Jesus, era um filho de José, que tinha irmãos, que fazia isso, que fazia aquilo.
né? Te viram crescer, andando de bicicleta, soltando pipa, brincando de boneca. Agora você está falando de Jesus. Não, mas esse daí eu já conheço já, né? Glória a Jesus. Eu hoje encontrei um amigo de infância, ele foi na minha casa, né? E a gente conversou um pouco, a gente estava lembrando de algumas coisas, né? E aí, a gente comentando, né, que, lembrando de algumas coisas, que muitas pessoas até o dia de hoje olham pra gente e ainda acham que a gente é o mesmo da época de infância, né? Algumas pessoas ainda com preconceito da gente, né? Tô lembrando disso agora. Então, irmãos, quem nasceu em Cristo Jesus, nova criatura, hoje a luz do mundo sai da terra. Então, o mundo não consegue ver isso. E, infelizmente, irmãos, é através da igreja no dia de hoje que as pessoas serão salvas. Né? Foi até a pregação do último culto. E aqui aconteceu com Jesus isso. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra, e não podia. Então tem alguma coisa que Jesus não pode. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Mas as pessoas sem fé não alcançam, irmãos. Então aqui, é claro que é uma forma de linguagem, né? Existe a necessidade de crer. As coisas acontecem em Cristo pela fé, não é? Glória a Jesus. Vamos para frente um pouquinho aqui, irmãos, no capítulo 9, verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Então o Senhor Jesus vê os escribas, as pessoas discutindo com os discípulos. O Senhor Jesus foi lá, né, zelando dos discípulos, né? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, ali ninguém cria. Não é? Ali, até a chegada de Jesus ali, naquele momento, o Senhor Jesus falava de uma geração incrédula. Não é? Uma geração incrédula. Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha. Então, ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele diz: Senhor, eu sou incrédulo, me ajuda na minha incredulidade. Né? Então, olha só que interessante. Então você pode dizer: Senhor, eu sou incrédulo, meu coração é duro, me ajuda nessa incredulidade. Eu quero deixar de ser assim. Não é? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então a gente aqui já entende, né, irmãos, como que são as coisas, né? Então, para muitas enfermidades, né, a medicina vai dar um diagnóstico, né? E aqui a gente vê, né, uma criança que desde nascença nasceu com esse problema, tinha essas atormentações, e o Senhor Jesus fala que é um espírito, um demônio, e manda sair, né? Então nós vemos o quanto o ser humano sem Deus, sem a verdade, pode ser oprimido, né? Glória a Jesus. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? Nós expulsar? E disse-lhes: olha que interessante a resposta. Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
Irmãos, nós estamos falando de fé. Então, será que fazer um exercício de oração e jejum daria algum poder especial para o crente ter autoridade de gritar contra um demônio que possui uma pessoa? Ou a palavra nos está ensinando que uma vida de oração e de jejum te faz crescer na fé? Porque o que o Senhor Jesus disse aqui? Ó, geração incrédula. Então por que eles não puderam expulsar? Não é? Porque eles não tinham fé. As pessoas que estavam ali não acreditavam também. Então, como que nós crescemos na fé? Uma vida de oração, uma vida de jejum. E o jejum, vamos voltar aqui no capítulo 2, 18, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Não é a mesma coisa do jejum dos judeus, não é? Então, o jejum dos judeus é um jejum de humilhação, é um jejum de sacrifício, não é? Faz parte da tradição, faz parte dos costumes, da tradição oral, vamos dizer assim. É um costume deles, tem o dia certo de fazer jejum, não é? Então eles querem mostrar para Deus um sofrimento, uma dor. O cristão não faz isso, não é? O cristão, quando ele faz jejum, é diferente, irmãos. Não é? O cristão, ele deixa de alimentar a carne dele, ele deixa de entregar ali para a carne dele os recursos que a carne dele pede, não é? E ele vai se dedicar a uma santificação naquele momento, vai meditar na palavra, vai procurar no momento daquele dia, daquele período que ele definiu, né, que ele decidiu, ó, vou fazer um jejum de tanto tempo, né? Naquele momento ali, ele vai procurar se santificar, meditar na palavra, né? Não é para mostrar para Deus, olha o esforço que eu estou fazendo. Não. É um momento em que ele vai subjugar a carne dele, dominar a carne dele. Não é? Eu posso viver um momento sem que a minha carne domine as minhas vontades. E vou me colocar em oração, vou me colocar em jejum, em meditação, em louvor. Não é? É um período onde você vai se ausentar da carne por um período de tempo e automaticamente você cresce na fé. Não é? Então, uma vida de oração e uma vida de jejum te faz crescer na fé. E quando você tem fé, automaticamente as coisas acontecem no mundo espiritual. Você vai ter mais sabedoria para orar, você vai ter mais sabedoria também para entender qual que é a vontade de Deus e pedir o que convém, não é? Porque você pode pedir o que você quiser para Deus, não é? Mas precisa ser algo que faça sentido, né? De acordo com a palavra. Porque Deus não vai te dar aquilo que vai te fazer mal, mas vai fazer aquilo que vai ser útil para o seu crescimento, né? Glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele estava sendo atormentado lá, humilhado, não é, com espinho na carne, ele orou por 3 vezes. E Deus, né, o Senhor Jesus respondeu: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele entendeu, ele falou: então, eu entendi. Eu vou, então, me gloriar nas minhas fraquezas, porque agora eu entendi que quando eu estou fraco, eu sou fortalecido, não é? Então, no momento da dificuldade, no momento da necessidade, as pessoas vão até Jesus. Quem crê em Jesus vai até Jesus. Quem não crê em Jesus vai se descabelar, vai fazer muitas coisas. Não é? Não vai procurar pela fé, vai procurar pela sabedoria da carne, pelos recursos do mundo, resolver os problemas. Mas quem crê vai buscar em Deus sabedoria para lidar com os problemas. Com entendimento, né? Com discernimento. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos em Hebreus, já que a gente falou de fé, e a gente falou da fé que não salva, e da fé que salva, não é? Como foi dito, né, irmãos? Existe muita fé, muita coisa. As pessoas falam assim, eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Você já fez a sua Mega Sena da virada? Fez a sua fezinha? Né? E isso não é fé, irmãos? A pessoa acredita que vai ganhar, irmãos. A pessoa pega o dinheiro dela lá, aposta e fala assim, eu acho que eu vou ganhar, eu creio que eu vou ganhar. E faz até uma oração. Você já viu no jogo de futebol, a torcida? Você olha para uma torcida, tá a pessoa assim, ó, com a mãozinha orando no dia do jogo. Aí você olha para outra torcida, tá lá o outro com o terço enrolado lá. Eles têm fé que Deus está ouvindo e que Deus vai, não, vou ficar desse time aqui hoje, vou, né?
É uma fé inútil, é uma cegueira absoluta, é uma ignorância, é um absurdo isso. Mas é uma fé vazia, é uma fé morta. Né? Então é claro que eu fui lá no mais profundo lixo da fé, né? Estou usando esse exemplo aqui. E as pessoas elas vão para vários lados, tendo fé em muitas coisas. O capítulo 11 de Hebreus, exemplos de fé, tá é o título da minha Bíblia aqui. No verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, ele começa falando da fé, e ele fala de uma forma genérica. Você ter fé é você crer naquilo que você está esperando, você acreditar, não é, naquilo que você espera. E você acreditar que você vai ter sem você ver. É uma prova, inclusive. A sua confiança é tão grande, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser assim, sem aquilo ter acontecido. Então você acredita, vai acontecer. Eu creio, não é? E aí ele vai dar exemplos de fé. E ele usa o quê? Por que ele fala dos antigos? Porque a carta é a Hebreus. É uma carta para pessoas que conhecem muito bem a história do Velho Testamento. Então ele vai usar várias figuras do Velho Testamento para dizer, olha, esse aqui recebeu uma promessa. E ele creu na promessa, e a promessa se cumpriu, ele aconteceu na vida dele. Olha só, valeu a pena ele ter fé. Olha esse daqui, ó. E aí ele começa a dar exemplos. Só que é claro que eu não vou ler, porque tem muita coisa aqui de fé, e não é a fé de Jesus, e não é a fé que leva à vida eterna, mas é a fé em alguma coisa, né? Então, olha só. Por exemplo, verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então eles receberam uma promessa. Olha, façam isso. Não é? Vai tocar trombeta, vai andar, vai marchar, vai fazer barulho, vai gritar. E o muro vai cair. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é? Se eles não tivessem feito, é porque eles não tinham crido. Mas eles creram nessa promessa. E eles fizeram, e os muros caíram. Não é? Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, prostituta, né? Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, que história que é essa? Antes de eles invadirem Jericó, eles mandaram espiãos, para visitar a terra e ver lá como que é que eles iam fazer para entrar, se era um povo numeroso, se o exército deles era grande, ou seja, uma estratégia de guerra. Irmão, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Isso aqui não tem nada a ver com a salvação. Isso aqui tem a ver com fé. Quando aconteceu deles estarem lá, alguém viu esses espiãos lá e foram até a casa dela. E eles, dentro da casa dela, falaram assim: ó, esconde a gente. Não fala para eles não que a gente está aqui. Inventa aí uma mentira. Que quando a gente vier aqui destruir a cidade, a gente vai proteger você e a sua família. E ela acreditou nisso. Ela creu nessa promessa. Aí aconteceu exatamente isso. Eles ficaram escondidos, vieram os soldados lá, o povo da cidade. Cadê os espiãos do povo de Israel? Tava todo mundo com medo. O povo de Israel, onde passava, era destruição. Não é? Ó, eles estiveram aqui sim, mas já foram embora. Não estão mais aqui. Não é? Ou seja, ela mentiu, ela poupou a sua família e a si mesmo, poupou os espias, crendo, naquele momento, crendo, né? Eles vão voltar, o dia que eles vierem atacar a cidade, vão nos libertar. Vão nos manter a salvo. E foi o que aconteceu. Então esse aqui é o testemunho da fé dessa prostituta aqui, dessa meretriz. Ela teve fé nessa promessa. É a promessa de Jesus, irmãos? Mas ele está dizendo o quê? Qual que é a argumentação? Qual que é, então, a estratégia de quem está escrevendo a carta? Vale a pena ter fé. Então, todo esse capítulo aqui, 11, é toda uma estratégia, um argumento para se chegar na fé que salva, que é o capítulo 12. Então, aqui no capítulo 12, né,
nós vamos falar agora sim. Por que vale a pena crer em Jesus? Ter fé em Jesus. Né? Verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, todos eles tinham uma proposta. Moisés recebeu uma proposta. Raabe recebeu uma proposta. Caleb e Josué receberam proposta. Se vocês olharem aqui, eles creram em alguma coisa e alcançaram alguma coisa. E todos eles morreram na esperança. Todos eles morreram sem Jesus. Todos eles morreram sem salvação. Porque a salvação veio em Jesus. Então agora, ele está falando, agora vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vocês que creem em uma promessa muito melhor. Agora vocês têm que crer. Então ele está falando da fé em Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, olha, se eles acreditaram e receberam aquilo que eles tinham, agora vocês estão recebendo uma promessa de Jesus. Vocês estão recebendo a palavra da verdade. Até os antigos receberam naquilo que não era verdade, naquilo que não dava vida. Eles creram e receberam. E vocês, agora vocês têm a verdade. Não é? Deixa o embaraço, deixa o pecado. Vale a pena viver pela fé. É isso que a palavra está dizendo. Olhando para Jesus, com o exemplo de Jesus, não é? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Jesus é o autor e o consumador de qual fé, irmãos? Da fé de Raabe? Da fé de Moisés? É do autor e consumador da nossa fé, da fé que salva, da fé no Evangelho. Não é? Então olha para Jesus, porque ele veio com a fé em vencer o mundo, em vencer todas as coisas, em consumar a obra, morrer por nós, ressuscitar e subir aos céus. Não é? E ele conseguiu, e ele venceu, e nós somos testemunha. Glória a Jesus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então os irmãos estão percebendo que a igreja ela passava por um momento de aflição, de perseguição muito grande. Então as pessoas com medo da morte, as pessoas cansadas de serem perseguidas, abandonavam os caminhos de Jesus, abandonavam a fé. E o escritor aqui de Hebreus, ele está levando as pessoas a batalharem pela fé. E a palavra hoje nos ensina a batalhar pela fé. Glória a Jesus. Verso 5. E já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não diz mais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, mas, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o que dá a entender aqui é que ele está dizendo para os irmãos hebreus aqui que eles precisam ter paciência, que muito do sofrimento que eles passam é como se um pai corrigisse o filho. Né? Então, um cristão vai falar assim, poxa, eu sou cristão, por que eu passo por isso? Por que tanta aflição? Por que tanta dificuldade? Mas você precisa aprender. Você está nesse mundo, você quer só vida boa, não é? As pessoas todas padecem no mundo todo, o cristão não quer padecer. Então, Deus está permitindo você passar por muitas coisas, está te corrigindo, está te forjando um cristão verdadeiro. Tenha paciência. Seu pai e a sua mãe não deixou você muitas vezes em situação difícil? Não deixou muitas vezes você em correção para você crescer? Então, se você confia nos seus pais, não é? Se por muitas das coisas que eles fizeram por você, você continua amando e respeitando os seus pais, agora vai ficar com milindre com Deus? É isso que a palavra está dizendo. Né? As coisas estão acontecendo, estão te forjando, estão te fortalecendo. Fica de pé. É o que ele vai dizer, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos
desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Antes seja, tinha cristão aqui que devia estar prestes a abandonar a fé. Tava desse jeito aqui, ó, não é? Mãos cansadas, joelhos desconjuntados. É uma figura de um corpo cansado, de um corpo que está prestes a perecer, na fé, no caso, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então os irmãos percebem que é claro que a nossa fé, a palavra da fé, não é simples como uma palavra que essa mulher meretriz recebeu. Ó, basta você esconder a gente aí no porão, no sótão da casa aí, diz que a gente não está aqui, que a gente passou, que você não conhece a gente, inventa uma mentira aí. E é simples assim, né? Então a vida cristã é uma vida, né? Existe um evangelho, existe a mensagem de Deus, a vontade de Jesus eu preciso conhecer. Então, a palavra está dizendo tudo isso, está falando de agora de santidade, falou de correção, não é? Então a nossa vida, irmãos, nós precisamos entender a vontade de Deus, os mandamentos de Cristo e andar por eles, né? Glória a Jesus. Então está falando, olha, não seja fornicador ou profano, não vai fazer igual Esaú, que pegou algo precioso, que era a sua primogenitura, e por causa de um desejo da carne, a necessidade da carne dele, ele perdeu a primogenitura. Né? Então as pessoas, por causa de um desejo ali momentâneo, ali, uma loucura que deu na carne, né? A pessoa vai e comete uma fornicação. É um exemplo aqui que ele deu, né? Não faça isso. E aí ele vai dizer, né? E ele lembra, né, da história de Esaú. Verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, o qual os que ouviram pediam que se não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então está falando, é de uma época, Esaú é de uma época onde não tinha misericórdia. Não é? Vocês chegaram num monte, mas é um monte Sião. Vocês estão nos pés de um Deus cheio de misericórdia. Não é como Esaú. Esaú se arrependeu, chorou, não adiantou nada. Mas nós não estamos diante desse monte de trevas, de escuridão, de morte, de dardo, de apedrejamento. Não é? Nós estamos diante do quê? Verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é. Então Moisés era da terra, advertiu o povo lá no Monte Sinai, avisou eles, não teve jeito. O povo tudo morreu no deserto. Foram tudo transpassados no deserto. Agora nós estamos diante de um Deus bom, como nós descrevemos aqui, no Monte Sião. Mas não é porque ele é bom, não é que ele não é poderoso, porque ele é muito mais poderoso. Então o texto está dizendo isso. Então, irmãos, vamos andar com paciência e buscando crescer na fé, para que possamos ter autoridade, possamos vencer os demônios, possamos ser usados por Deus para a honra e glória de Deus, para o crescimento do Evangelho, da igreja e da graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus?